E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Eu sou Adelmo Souza e vocês são muito bem-vindos a esse canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Fique à vontade, deixa um like, um comentário legal. Se tiver confortável, né? Que nada é forçado nesse canal. Vamos lá. Vamos fazer aqui um vídeo respondendo aos inscritos ali, né? O Guilherme falou bem assim: Adelmo, fale um pouco sobre o anticristo mencionado no livro do Apocalipse. E ele tem alguma ligação com o abominável da desolação do livro de Mateus? É complicado, né? Vamos ver. E a nossa querida amiga Patrícia, ela colocou aqui: de onde veio os 4 cavaleiros? Adelma, eu confesso que eu tenho medo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós lemos vários livros de profecia da Bíblia, mas esse personagem que aparece no livro do Apocalipse me amedronta. Não vi ele em outros livros da Bíblia. Fale um pouco sobre ele. Vamos falar sobre isso. Vamos falar a verdade por trás dessas coisas aí, né? Vamos fazer a abertura e já voltamos. Não sai daí não. Estamos de volta. E aí, pessoal, vamos responder aí aos nossos queridíssimos, mandando um abraço aí para os nossos telespec. Gente, mandando um abraço aí pro Cláudio, né? Esqueci o codinome dele lá no YouTube. Fez a pergunta no vídeo passado, eu respondi. Né? Um abraço aí para ele. Não sei se ele vai ver esse vídeo. Vamos lá. Guilherme, é o seguinte: você quer que eu fale sobre essa relação do anticristo do livro do Apocalipse com o de Mateus, né? A abominação da desolação, abominável. Antes de mais nada, só lembrando a vocês que esse canal não é um canal de divulgação científica. A gente trabalha aqui com a nossa perspectiva do que lemos. A gente não precisa ficar vaticinando pelo pós-doctor que fica enganando e mentindo pro povo. Segundo lugar, não é um canal apologeta. Eu vou evangelizar via o canal. Não é. E último, não é um canal de ateísmo. Vocês todos são bem-vindos aqui, mas eu não vou ficar enganando vocês. E vamos falar uma verdade sobre isso logo. A gente aqui não vai ficar enrolando. Vamos lá. O anticristo do livro de Apocalipse tem relação com o abominável da desolação? Guilherme, primeiramente, eu acho que você nunca leu este livro. Assim como muita gente nunca leu. Fica pegando fragmentos ou então passagens que falam em mensagens nas igrejas. Porque é o seguinte: você me perguntar se o anticristo que está sendo descrito no Apocalipse, ele é o mesmo abominável da desolação, isso aí não está correto. Primeiramente, que não existe de hipótese nenhuma este nome e este personagem no livro do Apocalipse. Já começa daí. Essa terminologia anticristo, ela está inserida nas cartas de João. E essa terminologia é designada para uma certa situação que não é a do Apocalipse. Delmo, mas na minha opinião, sim, na sua opinião pode ser, mas você me perguntou que o que está no Apocalipse não existe de hipótese nenhuma
anticristo em Apocalipse. Você está entendendo? Não existe. Eu vou ler aqui onde é que ele aparece e o que é o anticristo. Nas cartas de João. Viu? Bora ler para ficar mais prático. Então, vamos ler aqui, né? 1 João 2, do 18 até o 22. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse o que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque nós sabemos a verdade. Não sabemos a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo nega o Pai e o Filho. Entendeu? Então, só nesse daí você já percebe. Se a gente ler o outro fragmento da outra carta de João, aí você vai saber do que está se tratando. Não vou ler aqui agora, porque você queria saber do anticristo lá do anticristo lá do Apocalipse. Não, o anticristo, ele operava no momento dessa carta. E o anticristo era uma pessoa que estava no meio da comunidade e que contrariaram os ensinamentos dele. E outras pessoas se fizeram anticristo. E quem são anticristo? É o que nega que Jesus veio em carne. E que nega o Pai e o Filho. Então, essa é a primeira questão. Então, esse anticristo, que não é de Apocalipse, tem relação com o abominável da desolação do livro de Mateus? Também não. Aquele de Mateus não tem nada a ver com isso, nem tem nada a ver com o que está escrito no Apocalipse, que é o falso profeta. Então, eu acho que as pessoas, já chegou o momento das pessoas ler os livros com seriedade. Cada personagem em sua literatura, ela tem uma função. Entendeu? Então é bom que entenda isso. E vamos aqui a Priscila, que ela quer saber sobre os 4 cavaleiros. Que ela tem medo do livro do Apocalipse, né? E que ela leu tudo, só tem lá no Apocalipse, ela tem medo dos 4 cavaleiros. Minha querida, é o seguinte, entenda uma coisa. O livro de Apocalipse, ele foi feito para uma função diferente da que você tem. Não foi para meter medo nas pessoas. Foi para consolar. Ah, Delmi, como é que consola as pessoas com esse terror todo? Não, ele é terror para você que não sabe o que está escrito, estava selado. E para quem foi endereçado. Mas para quem recebeu ali foi um bálsamo. Viu? O momento dessa carta é um momento muito triste, turbulento. Só a pessoa receber aquela carta ali, elas tiveram um revigoramento, revigorar o espírito. Então vamos lá. Primeiramente, é isso. O livro Apocalipse não é para meter medo. Se você está com medo é porque você não entende o que está escrito nele. Você está deslocando ele do espaço-tempo. É aí que está o problema. Outra questão.
Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles não são novos na Bíblia. E aí que eu não estou falando de livros judaicos que estão fora da Bíblia. E nem do livro católico. Aqueles 7 lá. Eu estou falando já dos que você tem aí na Bíblia. Se você leu a Bíblia e nunca viu falar deles, então você não leu. Toda não, como você falou. Você fez igual o rapaz lá. Só pega as mensagens que fazem aquele emaranhado, traz o personagem no espaço-tempo não muito bom e você não sabe de quem está falando. Por quê? Se eu chegar aqui para você e lhe disser que na sua Bíblia mesmo, evangélica, protestante, já tem os 4 cavaleiros. E não é no Apocalipse. Vem muito antes de Jesus nascer do Apocalipse. Você acredita? Eu vou lhe mostrar. Você vai ler aqui, pra você tomar um susto. Pois é, vamos ler aqui em Zacarias. Em Zacarias, no Velho Testamento. Zacarias 6, de 1 a 8. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentro dos montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos. No segundo carro, cavalos pretos. No terceiro carro, cavalos brancos. E no quarto carro, cavalos malhados, ou cavalo baios, ou cavalo amarelo. Depende da tradução. Todos eram fortes. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: o que é isto, meu senhor? E o anjo respondeu, dizendo: estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os brancos saem atrás deles. E os amarelos ou malhados saem para a terra do sul. Os cavalos fortes saíam e procuravam ir diante dele para percorrer a terra. E ele disse: ide, percorrer a terra, e percorrer a terra. E chamou-me e falou-me, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Entendeu? Estes cavalos são os mesmos cavalos que estão lá, as mesmas cores. Só é você ler o que está acontecendo em Zacarias que você vai entender tudo. Porém, eles não param por aí nesses cavalos, não. Existe também no livro de Enoque essa menção, que não está no cano. E eu já vi também em um outro livro que é bem próximo da gente, que eu também não... esse não falarei, vocês têm que descobrir. Entendeu? Esse que é o problema. As pessoas não leem os livros. Eu tava vendo esses dias um vídeo. Eu gosto muito dele. Saião, né? Que é até nosso Batista. Acho que ele é Batista. O Luiz Saião. Tinha Vailate também, que é muito inteligente. Mas você percebia que eles estavam ali dando o Somebody Love, né? Tava ali Mirra, né? O Mika, que é ele é judeu, né? Rabino. Também dando migué para todo lado, né? Essa que é a questão.
a gente precisa ter um pouco de cuidado com essas coisas. Eu acho mais legal quando alguém fala bem assim, olha, eu irei lançar a mão dessa passagem para ilustrar e que eu faça uma pregação. Que faça ali uma parábola, um midrash, ou o que for. Uma homilia, uma mensagem. Eu acho legal. Agora, fazer essas emendações não está certo. Porque aí você cria um problema. Primeiro, que o abominável da desolação, que também já está no livro do Macabeus, rolando lá, que é o que fala em Daniel. Tá entendendo? O anticristo, ele não tem esse nome, mas no Velho Testamento tem livros que falam sobre essa questão que vai se levantar contra o Machia, o Messias, que para eles não é Jesus, para a gente é. Então isso também não é novo. E os cavalos do Apocalipse que estão sendo reinterpretados de oráculos do Velho Testamento e de leituras apócrifas também. Então, a pergunta é: por que o escritor do Apocalipse lançou mão desses cavaleiros? Porque o escritor do Apocalipse queria falar do juízo que viria sobre o império que estava dominando na época. Coisa que aconteceu no império lá do que fala de Zacarias. Entendeu? A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então eu vou parando por aqui para não ficar muito longo. Mas, Guilherme, não existe anticristo no livro do Apocalipse. Pode existir falso profeta, besta, outra coisa. Menos anticristo. O anticristo, ele não tem a mesma função do falso profeta, nem do abominável da desolação. Para ficar bem claro para você, antes de terminar, vou ler aqui outro versículo da carta de João. Vamos ler aqui na carta de João, 1 João 4. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que agora ele já está no mundo. Entendeu? Ficou claro aí o que é o anticristo? Não tem nada a ver com o Apocalipse. E para finalizar aqui, né? 2 João 1,7, para ficar bem claro. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Pronto? Ficou claro para vocês? Espero que tenha ficado. Entendeu? Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Leia os textos corretamente. Vocês ficam aí igual uns doidos. Cuidado com isso, gente. Pelo amor de Deus. Tchau.